Bom dia, senhores, bom dia. Tudo bem? Bom dia, senhoras. Como é que estamos? Estamos todos bem? Então, olha só, nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós iniciaremos a segunda aula do cooperativismo. Nós vimos na aula passada o que é o cooperativismo, como ele surgiu, aonde ele surgiu. Ele surgiu na Inglaterra, que era por conta da insatisfação dos trabalhadores que trabalhavam muito e não tinham dinheiro nem sequer para comprar alimentos. E aí eles decidiram fundar a sociedade lá de Rochdale, do, a primeira cooperativa moderna que nós temos notícia foi a sociedade lá de Rochdale. E nós vamos ver hoje, na aula de hoje, o que é uma cooperativa, o que é uma fundação, o que é uma associação e o que são sindicatos. Nós temos visto muito hoje em dia o termo organizações do terceiro setor. Antigamente, as organizações de terceiro setor, elas eram mais conhecidas como as ONGs, mas esse conceito, com o decorrer do tempo, ele foi mudando e houve uma alteração nesse conceito. Antes de mais nada, eu vou esclarecer para vocês o que são as organizações do primeiro setor, o que são as organizações do segundo setor e o que são as organizações do terceiro setor. Esse modelo aqui, trissetorial, ele quer nada mais é do que o seguinte: as organizações do primeiro setor nada mais são do que as organizações do Estado. O Estado, de um modo geral, as autarquias, os municípios, a União, eles são as organizações do primeiro setor. O segundo setor são as empresas. O mercado, de um modo geral, qualquer empresa, ela está inserida no segundo setor. Já o terceiro setor a gente pode, inclusive as ONGs a gente também inclui aqui no terceiro setor, mas a gente está falando aqui do setor de entidades religiosas, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as associações e as fundações. Portanto, senhores, essas são as organizações do terceiro setor. Nós podemos incluir aqui também as cooperativas. Elas também fazem parte do terceiro setor. Vamos fazer uma definição agora de o que é uma associação. Uma associação, de um modo geral, nós podemos encarar como uma união de pessoas em busca de um objetivo comum, certo? Isso, a associação, de um modo geral, senhores, ela é feita não pelo capital, não pelo dinheiro, não vamos montar uma associação para a gente ganhar dinheiro. Primeiro que a associação, a finalidade dela não é gerar lucro. Portanto, se você pensa em montar uma associação para ganhar dinheiro, para você, para os seus amigos, para o seu grupo, não é o caminho. Você não deve montar uma associação. A cooperativa, diferentemente da associação, ela possui um capital. Esse capital, os bens que pertencem a uma cooperativa, pertencem aos cooperados. Portanto, se você entrar numa cooperativa de pesca, por exemplo, todos os bens que a cooperativa tem é de todos os membros. Numa associação, isso é diferente. Todos os bens da associação pertencem à associação, não pertencem aos cooperados. Ou seja, e os bens que ela possui, eles são oriundos de doações e das mensalidades que as pessoas pagam para a associação. A cooperativa não. O patrimônio da cooperativa é dos associados. Uma outra diferença da associação é que, se, por exemplo, a associação ela gerar um lucro, esse lucro é da associação, ele não é dos associados. Já na cooperativa, se houver algum lucro no final do ano, por exemplo, a cooperativa trabalhou durante o ano inteiro. Chegou o final do ano e houve um lucro, esse lucro ele é chamado de sobra. E essa sobra ela é dividida entre os cooperados. Falando agora de uma fundação e um sindicato, a fundação ela se diferencia da associação pelo seguinte motivo. A fundação ela surge a partir do capital, a partir de um dinheiro. Vamos dar um exemplo. Fundação Neymar Júnior. A partir da vontade do Neymar Júnior, com o dinheiro dele, ele monta uma fundação.
e essa fundação, de repente, ela tem por finalidade ajudar jovens carentes, mas essa fundação ela só surgiu por conta do dinheiro que o Neymar Júnior aplicou nela. Diferente da associação, que a associação ela não surge da vontade de uma única pessoa, ela surge da vontade coletiva. Várias pessoas querem se associar para uma finalidade. Às vezes a associação nem capital tem, às vezes a associação não tem nada de recurso. A fundação não, a fundação ela só surge a partir do capital de alguém ou de uma empresa com uma finalidade específica. Os sindicatos, eles são organizações de classe, são organizações, por exemplo, de profissões, sindicato dos professores, sindicato dos estivadores, sindicato dos pescadores. O sindicato ele é uma organização de classe, é uma organização de uma categoria específica. E ele se diferencia das fundações, se diferencia das cooperativas, se diferencia das associações. Para manter o sindicato, ele é feito a partir da contribuição desses sindicalizados. Qual seria a melhor forma de organização para os produtores de breves? Senhores, não temos como responder isso de uma maneira mais precisa, mas é certo que para você montar uma associação é muito mais simples, é muito menos complexo e o gasto é muito menor. Porém, a associação ela tem algumas coisas que acabam fazendo com que ela não seja tão apropriada. Por quê? A associação ela não pode vender em nome dos associados. A associação ela pode, no máximo, criar uma feira e cada associado vai fazer a sua venda. A cooperativa ela é diferente porque a cooperativa ela pode vender em nome dos cooperados, ela pode ter uma marca própria, ela pode, inclusive, emitir nota fiscal em nome dos cooperados. Portanto, é preciso fazer uma análise muito forte a respeito disso. Eu vou dar um exemplo para vocês da cooperativa de catadores. Ela foi criada aqui no município de Breves, porém, ela não deslanchou, ela não foi para frente. Por quê? Nenhum cooperado não sabia nem sequer o que era uma cooperativa. Quem era o presidente agia como se fosse dono da cooperativa. Portanto, a cooperativa ela não alcançou o seu objetivo principal porque os cooperados não sabiam nem o que era uma cooperativa. A cooperativa ela tem que ser muito clara. Todo mundo que entrar na cooperativa tem que saber que ele é um dono, tem que saber que o patrimônio da cooperativa é de todos e que a gestão dela é democrática. Ou seja, todo mundo pode opinar, todo mundo pode participar. Portanto, senhores, nós vimos hoje o que é uma associação, o que é uma fundação, o que é um sindicato e o que é uma cooperativa. Eu já coloquei lá no Zap a atividade, também está disponível no SIGA. Estou antecipando essa aula pelo motivo de que, como eu disse para vocês na segunda-feira, eu estarei em viagem para fazer uma perícia lá do IFPA. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar a dúvida diretamente pelo Zap, que nós vamos responder em tempo hábil. Obrigado e bom dia.